vamos falar dos conceitos de tensão elétrica propriamente dita. E nessa aula de hoje nós vamos ver os conceitos de tensão, mais um pouco sobre trabalho, volt e a diferença de potencial ou DDP. Vamos à nossa aula. Tensão elétrica. Qual é a definição aqui? O que vem a ser a tensão elétrica? Quando as cargas são removidas de um corpo e transferidas para outro corpo, o resultado é uma diferença de potencial, conhecido como DDP, ou tensão elétrica. Então aqui nós estamos dizendo o seguinte: quando separamos cargas, certo? Transferimos de um corpo para o outro, nós teremos uma diferença de potencial e conhecida mais resumidamente como DDP. Isso aqui, ó, diferença de potencial. DDP só quer dizer isso, é uma maneira mais resumida de falar esse nome todo aí gigantesco. E também que quer dizer a mesma coisa aqui, ó, tensão. Tanto faz você dizer tensão como diferença de potencial. No nosso estudo aqui, inicialmente, nós vamos falar diferença de potencial, porém, posteriormente, nós iremos utilizar o termo tensão, que é mais comum e mais usual. Ou seja, aquele texto todo ali está dizendo o seguinte: nós temos átomos aqui que foram removidos os seus elétrons, certo? Foram removidos e foram transferidos para outros átomos que estão desse outro lado de cá. E esses outros átomos aqui ficaram com excesso de cargas negativas e esses outros átomos aqui ficaram com excesso de cargas positivas. Olha só, lembra que falamos agora de trabalho? Foi realizado um trabalho aqui para poder fazer a separação dessas cargas. Foi necessário um grande trabalho, certo? O trabalho é representado pela letra W, que tem a sua unidade em Joule, que é energia, certo? Então, o conceito de tensão elétrica é simplesmente isso daqui. Quando separamos as cargas, nós geramos uma diferença de potencial. O que isso quer dizer? Que nós temos um potencial positivo aqui. Lembra que os átomos aqui, antes da separação, eles estavam eletricamente nêutrons, porque eles estavam confortavelmente ali no seu ambiente com a quantidade de elétrons que ele necessita para manter estabilizado. Só que quando veio essa força externa aqui, esse trabalho, e perturbou esses átomos aqui, removendo elétrons deles e separando, eles ficaram com um potencial positivo aqui, com excesso de cargas, e ficaram aqui, ó, nesse outro lado aqui, ó, com excesso de cargas negativas. E a essa diferença nós chamamos de tensão elétrica. Olha como é simples o conceito de tensão. E como eu te falei na aula anterior, existem algumas formas de separar isso aqui. Assim como na energia potencial mecânica, nós utilizamos aquele guincho para levantar aquele bloco de concreto, aqui nós temos algumas maneiras de fazer isso também. Neste momento agora eu vou te falar sobre as baterias. A bateria, ela é uma maneira de separar essas cargas, só que a bateria ela faz isso de forma química. Ou seja, através de reações químicas, separa-se as cargas negativas das cargas positivas. Então, aí você vai ter uma região com excesso de carga negativa e outra região com excesso de carga positiva. Lembre-se que o trabalho para fazer isso daqui, ele é muito intenso, porque as cargas negativas, elas tendem a se repelirem. Então, aqui dentro elas estão, ó, se repelindo, estão tudo agoniadas, não querem ficar no mesmo espaço. Porém, elas foram colocadas contra a sua própria vontade, através de um trabalho e de uma força externa. Quando ligamos essa bateria num circuito, através de resistores, LEDs, outros componentes eletrônicos, ou simplesmente quando colocamos um fio aqui, não faça isso, mas colocando um fio entre o polo negativo e o polo positivo da bateria, nós teremos um fluxo de corrente elétrica, ou seja, esses elétrons eles vão sair daqui porque eles não estão querendo ficar nesse espaço apertado e vão fluir para o outro lado aqui, até que o circuito todo esteja balanceado. Quando a falta de elétrons aqui ela for suprida e quando o excesso aqui for também removido. E aí nós temos uma bateria descarregada. A bateria descarregou é simplesmente isso, que aquela força que foi utilizada para separar as cargas, ela foi perdida com a transferência das cargas negativas. Aqui nós temos uma bateria que é uma maneira química de separar as cargas. Existem outras maneiras, através das barragens, através das forças das águas, existem através da força do sol, que é a energia solar, existe através da força dos ventos, que é a energia eólica. Existem
maneiras diferentes de fazer isso daqui, de fazer essa separação das cargas, assim como no caso do guindaste. Aqui na eletricidade, nós utilizamos esses artifícios para poder separar as cargas negativas das positivas e ter uma diferença de potencial ou uma tensão elétrica. Então vamos imaginar que essa aqui seja uma bateria de 9 volts. Então, olha lá, 9 volts. Volts é a unidade de medida de tensão. Assim como eu já te falei, para a distância nós utilizamos o metro, para a força nós utilizamos o newton, para cargas nós utilizamos o coulomb, para a tensão nós utilizamos o volt ou apenas uma letra V, certo? Então essa bateria aqui ela é de 9 volts, mas o que vem a ser o volts? O volts, além de ser a unidade de medida da tensão elétrica, nós temos uma definiçãozinha aqui básica para ele, ou seja, quando temos um volt de tensão, isso quer dizer que 1 joule de energia, ou o trabalho, lembra que joule, o trabalho é dado em joules, ou seja, é 1 joule de energia que movimentou um coulomb de carga. Aquela quantidade toda de elétrons. Então, ou seja, se você utilizou 1 joule para movimentar aquela carga de 6,24 vezes 10 a 18 elétrons, nós temos ali a definição do que é 1 volt de energia. Mas não se preocupa com isso aqui é só uma questão de curiosidade, certo? Vamos avançar um pouco mais aqui. E eu tenho aqui a fonte de corrente contínua, CC, o nosso gerador químico conhecido que eu já falei agora, a nossa bateria. Essa daqui é uma fonte de corrente contínua ou de tensão contínua. Por que isso? Porque ela não varia. Imagine que ela seja 9 volts, ela não varia, ela vai ser 9 volts idealmente. Ela tem uma variação bem mínima, mas é bem diferente da corrente alternada em que iremos falar em aulas posteriores. Por exemplo, a corrente alternada ela funciona assim, ó. Vou colocar essa cobra aqui, você está sem entender nada, imagine aqui um gráfico, né? Então, nesse momento aqui é 0 volts. E aí, conforme o tempo vai passando, a tensão ela vai subindo. 1 volt, 2. Vamos supor aí na sua residência aí que seja 120 volts. Ela vai lá, ó, 120. Depois ela vem decaindo, chega no ponto que é 0 volts de novo, vai decaindo e chega num ponto que vai ser menos 120 volts. E assim, isso daqui vai acontecendo em um ciclo de 60 vezes por segundo. Ou seja, a cada segundo, a tomada aí da sua residência, se ela for de 120 volts, ela vai variar entre 0 e mais 120 e mais 120 a menos 120. Então, vai ficar variando 60 vezes por segundos. Isso aqui é uma fonte de tensão alternada. Isso aqui é o que chamamos de CA, corrente alternada. Eu só estou trazendo essa curiosidade aqui só para você entender o que é corrente contínua. Mas em aulas posteriores nós iremos falar um pouco mais sobre isso aqui. Porém, aqui no caso aqui, nós temos uma tensão que ela é contínua. Se é 9 volts, vou botar aqui um gráfico, certo? Aqui é o tempo. Em todo o tempo, essa tensão aqui ela vai ser de 9 volts. Claro, ela tem uma variação, mas idealmente seria isso aqui. Ela não varia, ela não fica indo de 0 a 9, depois de 9 a menos 9. Não. Por isso que nós dizemos que é uma fonte de tensão contínua ou de corrente contínua, mais simbolizada aqui pela letra CC. E aí agora temos a simbologia das nossas baterias. Eu quero que você fique bem esperto quanto a isso. Neste primeiro caso aqui, está se referindo a uma célula. Ó, célula. Certo? Ou também chamado de pilha. Então aqui nós temos a nossa célula ou pilha e nesse outro caso aqui nós temos uma bateria. Por que bateria? Porque no caso de uma bateria aqui, internamente ela tem 4 células, 4 vezes 1,5 volts, 4 células de 1,5 volts, que no final nós temos 9 volts. Aqui nós temos uma única célula de 1,5 volts, que dá o nosso 1,5 volts aqui da nossa pilha, certo? Essa é a simbologia. Se você observar, ela tem um tracinho maior e um tracinho menor. Esse tracinho maior está indicando o lado positivo e esse tracinho menor está indicando o lado negativo. Fica muito atento para não confundir com a simbologia de capacitores, se você já viu alguma vez na sua vida ou quando você vai ver aqui nesse nosso curso. Porque capacitor
tem uma simbologia bem semelhante, porém, os dois traços têm que ser do mesmo tamanho. Se é desse tamanho aqui, o de baixo teria que ser desse mesmo tamanho, para indicar que é um capacitor, certo? E aqui na bateria você vê ó, que ela está simbolizando as células. Aqui nós temos a primeira célula, positivo e negativo, tracinho menor, tá vendo? Próxima célula aqui é o traço grande, positivo, negativo. Então é isso daqui. Se você vê qualquer uma dessas duas simbologias no circuito, saiba que está se referindo a uma fonte de corrente contínua, uma fonte CC, ok? E aí você pode chamar de célula e bateria, ou pode chamar tudo de bateria, que é mais comumente chamado de bateria. Chama tudo de bateria, ou se é assim, ou se for assim, em várias células, chama de bateria. Eu só estou trazendo isso aqui para você ver qual é a diferença e que existe uma diferença. Vamos ver aqui na prática, em um circuito, que nós estudaremos ainda muito aqui a respeito desses circuitos em aulas posteriores. E eu tenho aqui, ó, veja lá se você localiza, ó. Primeiro aqui nós temos, isso aqui é o quê? Olha lá. Uma fonte de corrente contínua, a nossa bateria ou célula, né? Conforme você queira chamar aí, nós temos aqui a nossa célula ou bateria, e aqui ó, o positivo e aqui é o negativo dela. E aqui também nós temos outra, ó, essa parte, o traço maior é o positivo e o traço menorzinho é o negativo. Nós temos duas baterias nesse circuito e pode, claro que pode, nós veremos mais tarde muitas coisas a respeito de fontes de tensão em série, fontes de tensão em paralelo. Nós vamos ver circuito série, circuito paralelo, e isso vai ser muito gratificante aqui, você vai gostar bastante. E nós temos aqui uma simbologia de um resistor, isso aqui é um resistor, ó, certo? Que nós iremos ainda falar a respeito desse componente tão importante e tão básico nos circuitos elétricos. Então, para essa aula aqui, é isso que eu quero que você guarde, a simbologia das baterias, que a bateria é um gerador químico, ou seja, ele utiliza de processos químicos para fazer a separação das cargas dentro dela aqui, para que haja uma diferença de potencial ou uma tensão elétrica aqui nos seus terminais. Guarda também isso aqui, a simbologia vai ser muito importante, anote isso daí, porque nós começaremos agora a nos referir às simbologias da bateria no circuito, e não mais ao desenho assim. Mas antes, eu quero trazer uma outra característica aqui a respeito das nuvens e dos raios, que nós já citamos algumas. Essa daqui também é muito importante. Lembra lá das nossas tempestades, do nosso ar carregado de oxigênio, separação das nossas cargas. Conforme eu te dei a definição agora de tensão elétrica, não é separação de cargas. Então, nessa região aqui, nós temos uma região de cargas o quê? Ó, negativas em relação a esse ponto mais baixo da nuvem, e nesse outro ponto aqui nós temos uma região de cargas positivas. Por isso nós podemos dizer que temos uma diferença de potencial, porque não é a separação das cargas. Então, já que o conceito de tensão elétrica é o conceito de separação de cargas, então aqui nós temos uma diferença de potencial ou uma tensão elétrica. Assim, fica muito cuidadoso aí quando tiver uma tempestade, quando tiver nuvens carregadas, não fique debaixo aqui, não fique correndo aqui no meio da chuva, porque você está imerso em uma grande bateria natural, que em qualquer momento pode dar uma descarga na sua cabeça de milhares de volts. Isso aqui representa milhares de volts, essas descargas elétricas, viu? Fica atento. Então assim, quando você estiver vendo uma nuvem bem carregada aí com raios da sua casa, pode ter certeza que você está vendo uma grande bateria natural. E a natureza é muito linda. Tudo isso que nós estudamos vem da natureza, certo? Vamos às nossas próximas aulas.